Shalom, shalom a todos os irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um discipulado. Estamos aí prosseguindo na série de estudos Mussar e Midot Tovot. Hoje o tema é Simchat, alegria, e o nosso texto base é Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Como nós estamos pegando como texto base Gálatas, o nosso propósito, o propósito do nosso estudo é pegar o princípio de Mussar e Midot Tovot da fé judaica e atrelar e fazer a conexão com os escritos da Brit Hadashah, os escritos da Nova Aliança, também conhecidos como Novo Testamento. E Paulo, como um rabino, como um mestre da Torá, ele menciona em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, alguns traços do caráter que são produzidos, gerados, desenvolvidos através da atuação do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh. Por isso, o nosso texto base é Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Já nesse primeiro slide, a gente chama atenção, porque não são os frutos do Espírito no plural, é o fruto do Espírito que Paulo diz. É um fruto, e como se fosse uma mexerica, vários gomos. E aí nós temos Paulo dizendo, mas o fruto do Espírito é amor, e nós já aprendemos sobre amor. Hoje será o tema alegria, simchat, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então nós temos aí vários traços do caráter que são desenvolvidos, transformados através da atuação do Espírito Santo de Deus em nós. Mas nós vamos ver que a fé bíblica é relacional, é relacionamento. Nós temos a total carência e dependência da atuação do Espírito Santo na nossa vida, mas, contudo, existe o lado humano, aquilo que eu tenho que fazer. Então, para desenvolver essa virtude, para desenvolver esses traços do caráter, eu preciso da atuação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Então, não é algo só que eu desenvolvo sozinho. Sim, existe o lado humano. Sim, existe a parte em que eu tenho que fazer. É como se eu desse um passo, mas o Espírito Santo de Deus que me dá essa força para dar esse passo. Eu dou o comando e a força vem do Espírito de Deus. Então, o tema de hoje, simchat, alegria, é a atuação do Espírito de Deus na nossa vida. Eis aí a pergunta: você é uma pessoa alegre? As pessoas que convivem com você dizem que você é uma pessoa alegre? Você se sente uma pessoa alegre? Porque a alegria é fruto do Espírito. A alegria é a atuação do Espírito de Deus na nossa vida. Então, se eu de fato sou seguidor de Yeshua, eu tenho que ser alegre. Se eu de fato nasci de novo,
nasci do alto, nasci do Espírito, eu sou uma pessoa alegre. E vale aqui nós pontuarmos o seguinte: há muitos lugares onde ser alegre é errado para os religiosos. Não. A religião, a fé exige seriedade. A fé, ela exige que a pessoa seja carrancuda, fechada, silenciosa, calada. Não. Nós podemos discorrer sobre, em toda a Bíblia e nós vamos ver que a pessoa que é cheia do Espírito de Deus, ela é uma pessoa alegre. Então fica essa pergunta para você. Você é uma pessoa alegre? E o fato de você ser uma pessoa triste deve ligar ao sinal de alerta. Você não pode ser triste, amargurado, deprimido e ser sério, fechado, carrancudo na Bíblia nunca foi sinônimo de espiritualidade. Pelo contrário, aquele que é espiritual, ele é alegre. O povo de Deus é um povo alegre. No reino de Deus existe alegria. Quero lembrá-los aqui de Romanos capítulo 14, quando Paulo vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. O reino de Deus é alegria, é simchat, é alegria. Nós, como povo de Deus, temos que ser um povo alegre. É por isso que a fé que nós vivemos, que professamos, a Bíblia que nós seguimos, ela é recheada de festas. Porque o reino de Deus é alegria. Nós somos um povo alegre. Então fica essa pergunta para nós. Eu sou uma pessoa alegre? As pessoas no meu entorno, do meu lar, da minha família, aquelas que têm contato comigo, no trabalho, no meu círculo social, elas me identificam como uma pessoa estressada, uma pessoa carrancuda, uma pessoa triste ou uma pessoa alegre? Então, o fruto do Espírito é alegria, o fruto do Espírito é simchat. Lembrando os irmãos que o último estudo, quando nós falamos de atos de amor, Gemilut Hassadim, perdão, os atos de amor, e nós vimos que Paulo vai mencionar que o primeiro gomo do fruto do Espírito é amor, é aravá, é Gemilut Hassadim. E o segundo é simchat, é alegria. Olha que interessante este ensinamento de Yeshua. Em João capítulo 15, versículo 10 e 11. Olha o que Yeshua disse para os seus talmidim, para os seus discípulos, antes de ir ao Gólgota. Foi o último ensino de Yeshua aos seus discípulos. Olha, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Aravá. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço.
Então, quando eu guardo os mandamentos, eu de fato amo a Deus, eu de fato amo Yeshua de forma concreta. E aí a minha obediência aos mandamentos mostra o relacionamento. Nós vimos que a raiz da palavra amor também nos leva a relacionamento. E o nosso relacionamento com o eterno e com o próximo, existem esses mandamentos que nutrem esse relacionamento. E o versículo 11 diz: tenho-lhes dito estas coisas para que a minha simchat, para que a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês seja completa, seja plena. E isso é importante. Então você vai ver que Yeshua fala sobre o aravá, sobre o amor, e depois ele fala sobre simchat, sobre alegria. E ele diz, olha, quando você ama e obedece os mandamentos, esse relacionamento nutrido vai gerar em você a minha alegria. E a minha alegria é plena, a minha alegria é completa. Então, aqui nós temos que prestar atenção, porque existem a alegria que não é completa, que não é plena. E nós temos outra alegria que não é a alegria de Yeshua. E aí eu coloquei ao fundo uma cena de The Chosen, de propósito, porque esta série que retrata a vida de Yeshua, a escolha dos seus talmidim, ele está sendo muito criticada. E eu estou vendo alguns líderes, pastores, criticando a série The Chosen, porque Jesus é muito brincalhão. Perceba aquilo que eu disse anteriormente. As pessoas acham que espiritualidade é medida por ser sério, por ser carrancudo, por ser cara fechada. Então, o espiritual ele é calado, o espiritual ele é introvertido. Não. A fé bíblica, ela é simchat, ela é alegria. E essa série apresenta Jesus bem alegre, bem brincalhão. E bem como um judeu. Quem estuda a tradição judaica, a cultura judaica, quem acompanha a comunidade judaica, quem tem relacionamento com a comunidade judaica, sabe muito bem que o povo judeu é um povo alegre, é um povo festivo. O segundo traço nobre do caráter, onde nós temos a atuação do Espírito, por Rav Shaul, pelo apóstolo Paulo, é simchat, é alegria. Então, mais uma vez eu pontuo, Yeshua diz, tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Porque nós vamos ver agora um tipo de alegria que é uma alegria mundana, que é a alegria do mundo. Olha o que dizem os sábios do povo de Deus. Olha o que dizem os rabinos, os mestres de Mussar, sobre simchat, sobre alegria. Primeiro nós temos o texto de Provérbios 17, 22. Olha que importante. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos.
De novo, a parte que está negritada. O coração alegre é bom remédio. Então, você estar alegre é o melhor remédio que você precisa. Não há estresse, não há doenças da alma e não há doenças psicossomáticas, não há doenças do corpo. O coração alegre é remédio. Olha o que dizem os rabinos comentando esse texto de Provérbios 17, 22. Seguindo todas as interpretações, o verso está declarando que a mente da pessoa e o coração atentam diretamente à sua saúde. Aí nós temos o Rabino Eliezer Ginsburg e o Rabino Yosef Wensberger. Então, esses dois rabinos, comentando Provérbios 17, 22, eles estão dizendo que, seguindo todas as interpretações possíveis dos sábios do povo de Deus, eles chegaram à interpretação que a mente da pessoa e o coração atentam diretamente para a sua saúde. E essa palavra não é tão atual e tão necessária quanto nos dias de hoje, quanto nos dias que nós estamos vivendo. Porque a doença do século é a depressão. Nunca se ouviu falar em tanta síndrome do pânico, depressão, crise de ansiedade, fobia. Nunca se ouviu falar em tantas doenças da alma, tantas síndromes. E a palavra de Deus nos dá aqui o remédio. O bom remédio é o coração alegre. O Ravi Hirsch, ele comenta, não é o corpo que sustenta o espírito, é o espírito que sustenta o corpo. Então, hoje nós vivemos um mundo grego, né? Academias lotadas, as pessoas cuidando do corpo. É ótimo, é louvável e tem que ter exercício. A própria palavra de Deus diz que o exercício ele é proveitoso. Mas além de eu cuidar do meu físico, do meu corpo, eu preciso cuidar da minha alma, do meu espírito, da minha parte imaterial. Porque olha o que diz Rav Hirsch, comentando Provérbios 17, 22. Não é o corpo que sustenta o espírito, é o espírito que sustenta o corpo. Se a sua alma estiver doente, se o teu espírito estiver com ausência de simrat, com ausência de alegria, e o seu corpo vai ficar doente. É aquilo que hoje a medicina, a ciência chama de doenças psicossomáticas. Doenças que começam na alma, por causa da alma, e que vão afetar o corpo. E que vão desenvolver no corpo enfermidades. Então, coração alegre é o bom remédio. Aqui nós temos duas pessoas caindo na gargalhada. Quem nunca deu crise de riso? É algo maravilhoso. O problema é que, na maioria das vezes, nós temos crise de riso quando não pode. É dentro de uma sala de aula, é dentro de um ambiente em que você, exige você estar sério. Parece que é nesses ambientes que a crise de riso ela
acontece, ela vem. Mas vamos ler o que o rabino Chaim Shmulevitz diz. Nós visualizamos a vida como um meio de alegria e prazer. Aqui é uma crítica. Como apenas um meio através do desejo de experimentar realizações. Nós falamos sobre coisas dignas de serem vividas por causa de nossa superficial visão sobre a vida. Por isso que Yeshua ele frisou, a minha alegria. Porque a alegria do mundo é aquilo que o rabino Chaim, ele colocou aí. A vida para muitas pessoas é o meio só dela sentir alegria e prazer. E que a alegria dela consiste em experimentar realizações que ela deseja. E qual que é o problema disso? Porque quando a pessoa ela esgota a sua lista de experiências, de realizações, ela vai se deparar com um vazio. E aí, nós vamos nos deparar com uma realidade que nós vivemos hoje. A maioria das pessoas que suicidam são ricas, são de poder aquisitivo elevado. Elas têm muita coisa, elas realizaram muito, viajaram, compraram, adquiriram. E depois a vida fica vazia. Ela vai ver que, de fato, que aquilo que ela achava que era alegria e prazer, não era aquilo que Yeshua prometeu, a alegria plena, a alegria completa. Então, o rabino Chaim, ele está dizendo que, olha, essa forma de viver, essa forma de pensar, ela é superficial. E aí eu quero concluir o pensamento dele. Ele diz, olha, nós falhamos em apreciar a mais profunda alegria de todas, a vida em si mesma. Então, a maior alegria que nós temos é o dom de poder desfrutar da vida. Você está vivo, o simples fato de você estar vivo é motivo para você estar alegre. E eu disse que Mussar e Midot Tovot, esse ensinamento ético-moral que fala de traços nobres do nosso caráter, ele deve ser desenvolvido. E algo para desenvolver, partindo de nós, para desenvolver a alegria, é aprender a apreciar as coisas mínimas da vida. É, de fato, você apreciar a própria vida. A vida em si mesma. Viver é bom demais. O simples fato de vivermos já é um motivo de alegria. Por quê? Porque Deus nos fez para sermos alegres, para nos alegrarmos. Então, o primeiro exercício que você tem que fazer para ter uma vida alegre é pare e passe a observar a vida. Passe a dar valor de você ter acordado. E aí, quando eu li
essa reflexão do Rabino Haim, eu me lembrei de um vídeo que eu vi há pouco tempo, em que uma senhora, ela estava num podcast de umas jovens, e ela perguntou para as jovens, 2, 3 jovens, salvo engano, que estavam na mesa do podcast com ela: se eu te desse R$ 1 milhão, como que você ficaria? E aí, uma falou que ficaria muito feliz, a outra... Aí ela perguntou, o que você faria? Ah, eu iria investir, iria aplicar o dinheiro. E aí ela continua, e se eu te desse 10 milhões? Aí a outra não aguentou e falou, aí eu ia falar com a minha família, ó, vamos viajar, agora acabou, vamos sumir. 10 milhões. E aí ela retoma a palavra e diz, mas esses 10 milhões é com uma condição. E aí elas perguntam qual? Falou, de você não acordar amanhã. Aí elas assustaram e falam, não, aí não. Aí a senhora retoma a palavra novamente e diz, mas espera aí. Então, acordar no dia seguinte vale mais do que 10 milhões? Então, por que você acorda reclamando? Reclamando do trânsito, reclamando que você tem que trabalhar, reclamando da vida, reclamando de tudo, se acordar no dia seguinte vale mais que 10 milhões? E aí a câmera foca na jovem que fica atônita e reflexiva com aquela realidade que chocou-a. Mas então o Rabino Haim, ele conclui que o motivo de nós vivermos em si já deve nos levar a ter uma vida alegre, porque os sábios vão dizer que Deus nos criou e nos fez, nos trouxe a vida para sermos alegres. Aqui, meus queridos, nós temos uma advertência do Eterno para o seu povo, dizendo, Deuteronômio 28, 47. E aí está em conexão com aquilo que o Rabino Haim, ele disse, das pessoas que vivem, que usufruem, que a alegria para elas é ter prazer, é desfrutar e ter as experiências que elas desejam. E aí nós temos Deuteronômio 28, 47, que diz, vocês não serviram o Senhor, seu Deus, com alegria, com simchat, a palavra aqui é simchat, e bondade de coração, apesar de terem abundância de tudo. Olha o que o Eterno está dizendo para o seu povo. Apesar de vocês terem tudo, e não só terem tudo, terem em abastança, em abundância, vocês tiveram abundância em tudo, mas vocês não me serviram com simchat, com alegria. O Eterno exige de nós, o Eterno espera de nós servi-lo com alegria. Então eu tenho que ter alegria, prazer em orar, em conversar com Ele, em me relacionar com Ele através da oração. Eu preciso ter simchat, ter alegria, quando eu estou estudando a palavra, quando eu estou lendo a palavra, sabendo que Ele está falando comigo através de sua palavra. Eu tenho que ter alegria quando estou estudando a palavra, não achar enfadonho, pesado, cansativo.
Eu posso ter preguiça. Eu tenho que ter sinra, eu tenho que ter alegria. Quando eu estou adorando Ele. Não é adorar da boca para fora. Não é adorar de forma mecânica, litúrgica, mero ritual, porque o Eterno não precisa e não está interessado nisso. Ele está interessado que nós venhamos servi-lo com sinrat, com alegria. Então eu tenho, quando cantar, louvá-lo, tem que ser com alegria. Quando me relacionar com ele através da oração, tem que ser com alegria. Quando eu estudo a palavra, quando eu ouço a palavra, quando eu participo do estudo, tem que ter sinra, tem que ter alegria. É aquilo que o salmista ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus, vamos à casa do Senhor. Eu tenho que ter alegria de estar na presença de Deus, com os meus irmãos em comunidade. As pessoas não têm alegria em cultuar a Deus. Aqueles que se dizem servi-lo não têm alegria, porque quando eu estou alegre, quando eu tenho uma alegria em algo, eu tenho frequência naquilo. Então, se você não tem frequência em cultuar a Deus, você não tem sinra, você não tem alegria em estar em comunidade, em estar em congregação para adorar a Deus. Está diferente daquilo que a Bíblia que você carrega, quando o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele ainda diz mais em outra parte, dizendo, olha, eu prefiro estar um dia na casa do Senhor do que em outras partes 1000. Eu tenho que ter a alegria de estar na presença de Deus. Eu tenho que ter alegria quando eu estou em contato com as coisas de Deus. Então segue para nós esse alerta de Deuteronômio 28:47, porque é um alerta para aqueles que servem a Deus. Vocês não serviram o Senhor, seu Deus, com alegria. É o Eterno dizendo através de Moshe, através de Moisés. Então, meus queridos, sirvam a Deus com alegria. Que a maior alegria de vocês seja estar na presença de Deus. Que a maior alegria de vocês seja fazer a vontade de Deus. Que a maior alegria de vocês seja orar, seja estudar a palavra, seja se alimentar da palavra, seja estar em comunhão com os irmãos, adorando e cultuando a Deus. Vamos ver o que disse o Rabino Yitzhak Kuk. Prazer e alegria devem acompanhar todo o empenho espiritual. É aquilo que nós acabamos de dizer. Apenas quando você se deleita, ou seja, tem prazer, e se regozija, ou seja, fica alegre em cada obra boa e positiva, terá o entusiasmo para agir da maneira mais elevada e para adicionar suas obras a cada dia. Somente quando você se deleita e se alegra, o seu coração se liga a ações boas e positivas que estarão ancoradas em você. Então, o Rabino Yitzhak Kuk, ele está dizendo, olha, é impossível desassociar sinra, alegria de boas ações, de boas obras. Nós falamos isso também no discipulado passado. Então, olha essa imagem de novo. Eu não canso de projetá-la. A alegria no rosto do rapaz ao tocar na sua irmã, ao poder ajudá-la, ao poder servi-la. É assim que nós temos que servir a Deus.
Nós temos que ter alegria em servir os irmãos. Nós temos que ter alegria. Então, o prazer e a alegria devem acompanhar todo o seu empenho espiritual, inclusive boas obras, boas ações. Nós vimos que não adianta ter atos de amor se você não tiver um sorriso no rosto. Se você não demonstrar para a pessoa que aquilo te faz feliz, te faz alegre. E aí eu coloquei o texto de Neemias 8:10, que diz: então lhes disse, vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Então perceba, a alegria que vem de Deus, a alegria de Yeshua que é completa, é ela que é a nossa força. Que é a nossa força para fazer boas obras, que é a nossa força para fazer boas ações e que é a nossa força para enfrentar dias difíceis. Olha aí o que diz o Rabino Dovik. Ele diz, se o problema vem e você pensa que lhe sobreveio como punição por um lapso do passado, ou seja, por um erro do passado, não se sinta culpado e desesperado. Em vez disso, regozije-se por esta nova oportunidade que se levanta através do teste que você agora enfrenta. Então, você está passando por um problema difícil, não fica preso em isso ser uma punição de um pecado que você cometeu no passado. Em vez disso, se alegre e veja nessa dificuldade uma oportunidade de você se elevar, de você se aprimorar, porque isso é um teste vindo da parte do Eterno para a sua vida. Olha o que disse o Rabino Dovik. Só que há quase 2000 anos atrás, um outro rabino, irmão de sangue de Yeshua, chamado Yaakov Hatzadik, que hoje nós conhecemos como apóstolo Tiago, que escreveu a nossa epístola, a nossa carta de Tiago, ele diz, meus irmãos, tenham por motivo de grande sinrá, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Isso aqui vai na contramão da lógica do mundo. Isso aqui vai na contramão da lógica natural das coisas. Como que eu vou me alegrar em estar passando por uma privação, por uma provação, por uma tribulação? Mas quando eu tenho o entendimento, quando eu tenho o conhecimento de que nada acontece na minha vida por acaso, e que a partir do momento que eu entreguei a minha vida a Deus e aceitei o reino de Yeshua na minha vida, nada agora acontece na minha vida por acaso. Já não acontecia antes, muito mais agora. E aí eu tenho que ter e me lembrar sempre do conhecimento da palavra de Deus, que diz que todas as coisas, sejam boas ou ruins, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, incluindo as ruins, cooperam para o nosso bem. Tiago aqui vai dizer, olha, as provações que você passa, elas geram em você perseverança, geram esperança.
E é o que Paulo também vai dizer na sua carta, quando ele diz que a aprovação, que a tribulação ela produz. Produz perseverança, produz esperança, produz experiência. Então eu tenho que ter esse entendimento. Então eu não posso ficar triste quando eu sou acometido de uma enfermidade. É claro que quando você recebe um diagnóstico ruim, você vai ficar triste. Mas você não pode ficar refém dessa situação difícil na sua vida. A partir do momento que você sabe que Deus é aquele que controla e que guia a sua história. Sabedor de que Deus é poderoso para fazer todas as coisas. E que Ele não envia sobre nós provação senão humana. Eu não posso ficar triste por uma situação difícil, por uma provação. Pelo contrário, eu tenho que me lembrar, Deus está no controle da minha vida. E Ele sabe que eu estou passando por isso. E com certeza Ele está me permitindo passar por isso para eu ter um testemunho para contar lá na frente. Para que eu possa depois consolar outras pessoas que passaram por aquilo que eu passei. Então, nós que servimos a Deus, nós temos que ter essa consciência e esse conhecimento. Então, nós vemos aí uma família, nós vemos uma moça na cadeira de roda, mas vemos ela sorrindo, alegre. Aqui eu peguei 2 textos da Brit Hadashah, do Novo Testamento, onde nós vemos que Simchat, que alegria é uma mitzvah. Alegria é um mandamento. Olha o que diz Paulo em Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. E agora Paulo escrevendo uma outra igreja, a igreja de Tessalônica, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 16, ele diz, olha, estejam sempre alegres. Se é mandamento, é algo que eu posso fazer. E eu disse que é uma atuação dupla, mútua, entre nós e o Eterno. Simha é a atuação do Espírito na nossa vida. Mas Simha também é mandamento, então é algo que eu posso fazer. Sorria, sorria. Como que eu sei que a pessoa é alegre? Provérbios vai dizer, o coração alegre aformoseia o rosto. Então, como que eu sei que uma pessoa é alegre? Quando eu sei que a pessoa é amargurada? Quando eu olho para o rosto dela. Você vê que a pessoa é carrancuda, fechada, mal-humorada. Sorria, mostre a sua alegria interna. Mostre que, de fato, o Espírito de Deus atua na sua vida. Seja alegre. Como que eu posso ser alegre? Como isso pode ser um mandamento? Número 1, nós já mencionamos. Observe as pequenas coisas da vida. Viver vale muito. O simples fato de você viver é motivo de estar vivo, é motivo para você estar feliz, para você estar alegre. Comece a olhar as pequenas coisas. Comece a olhar para a sua vida e ver como que Deus cuida de você, como que Deus é detalhista, como que Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Sabe, quando você faz isso, você começa a ficar alegre. Quando você começa a fazer essa reflexão, essa meditação, você vai sorrir, você vai se alegrar,
seu coração vai se alegrar. Então eu digo para os irmãos, Paulo diz, estejam alegres. Como? Sempre sorrindo. Sorria mais. O seu sorriso, a sua alegria contagia. Quantos de nós já não vimos vídeos em que uma pessoa ela começa a rir e como ela continuava rindo, a pessoa que estava do lado começou a rir. Quando de repente a outra que estava de frente começou a sorrir. E aí, de repente, todo mundo que está naquele ambiente começa a sorrir. A alegria é contagiante. Contagie o seu ambiente de trabalho, contagie o seu lar, contagie as pessoas que estão com você com a sinhá que o Ruach HaKodesh, que o Espírito Santo coloca dentro de você, meu irmão. Sorria, mostre que o Ruach HaKodesh, que o Espírito Santo de Deus está produzindo esse fruto de sinhá, esse fruto de alegria em você. Porque o reino de Deus é sinhá. O reino de Deus é alegria. Como disse Paulo, estejam sempre alegres. E esse mandamento que ele dá junto com o da oração, com outras admoestações. Estejam alegres. Sirva a Deus com alegria. Não sirva a Deus com peso, como uma obrigação, que você tem que estar, que você tem que participar, que você tem que fazer. Faça, mas faça com alegria. Sirva a Deus, mas sirva com alegria, em nome de Yeshua.